Segunda-feira da quarta semana do Tempo Comum, ano B. Eu sou o Padre Pedro Paulo. Estamos começando mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, na sexta-feira iniciávamos nosso percurso interpretativo destes textos do domingo. Lembrando a meus ouvintes que ao compartilharem o nosso programa, estão ajudando pessoas a não perderem a memória da missa na sua liturgia da palavra. Porque a semana corre, já na segunda-feira não nos lembramos mais do que ouvimos no domingo. E para aqueles de missa dominical, isto é, que cumprem o dever na igreja, a semana apaga essa memória. Por isso este programa deseja e dirige-se a todos aqueles que durante a semana querem, desejam e de certa maneira devem recordar-se da palavra de Deus ouvida e celebrada no domingo. Por isso, como todas as semanas, começamos com o Evangelho, depois passamos a primeira leitura, que é a profecia do Evangelho, e concluímos com a segunda leitura, em geral, uma carta de São Paulo, de outro apóstolo, enfim, um texto do Novo Testamento. E às quintas-feiras, normalmente, trazemos à tona uma leitura patrística antiga, uma leitura de um dos padres da igreja. Sabedoria e santidade esses homens têm e nos transmitiram. Bem, na sexta-feira, como eu dizia, começamos a comentar São Marcos, capítulo 1, versículo 21 a 28. Foi o evangelho desse domingo. E vimos várias coisas nessa perícope. São as perícopes que inauguram a narrativa de São Marcos. Ele não tem narrativas da infância. O que ele tem são as narrativas da infância missionária de Cristo. Do início, por exemplo, o batismo, as tentações e o início da sua missão, com a escolha, como vimos nas semanas anteriores, dos apóstolos. Hoje vamos a um evento bem clássico. Jesus no seu lugar, um dos seus lugares privilegiados de ação, a sinagoga. São as sinagogas, as praças, o pátio do templo. A sinagoga é um evento, ao mesmo tempo é um espaço religioso local, enquanto o templo de Jerusalém, grandioso, é o santuário nacional, todos os judeus se encontram ali. A sinagoga é local. A sinagoga reúne a comunidade que está em torno dela, onde há um ou mais rabinos que dirigem a sinagoga e conduzem as celebrações, e uma comunidade que todo sábado se reúne para fazer a sua celebração da palavra. Um pouco como fazem os protestantes, já que eles não têm Eucaristia, não têm ritos sacramentais. Ora, Jesus ali vai exercer duas das suas grandes funções, que é a primeira, mestre. Nós veremos no iniciozinho do Evangelho e no fim, reações peculiares ao seu ensinamento. Veremos o encanto, a admiração e as observações dos seus contemporâneos. Depois, no meio, no centro do Evangelho, a história de purificação do Messias. Ele age expulsando da sinagoga o mal. Vamos lá. Jesus começou a ensinar. Isso São Marcos vai insistir muito. Ele ensinava, ele ensinava, ele ensinava, ele ensinava. Depois corrigia. Ele curava doentes. Ele exorcizava demônios. Consolava. A vida de Jesus tinha ensinamento, tinha cura e tinha exorcismo, libertação. Isso é uma constante e que caracteriza
São Pedro resumiu com a palavra lá nos Atos dos Apóstolos: ele passou pelo mundo fazendo o bem. E esta ação mostra o que veremos depois, daqui a pouco, que não se trata de qualquer ensinamento. Bem, vamos então agora para o centro e voltaremos a esse tema da pregação. Um homem impuro dentro da sinagoga. Jesus tem tanto poder e representa o poder de Deus, sendo ele mesmo também, que o demônio não resiste, se confessa, implora: eu sei quem tu és, o Santo de Deus. E uma pergunta maravilhosa, a lucidez do demônio. Ele diz: viestes para nos perder, Jesus Nazareno? Tão importante, nós católicos temos essa alegria, essa certeza. Jesus veio destruir o reino de Satanás. Primeiramente, onde ele não deve reinar, que é no nosso coração, na nossa consciência, na nossa alma. Para isso fomos batizados. E depois no mundo. Quantas estruturas diabólicas no mundo, como por exemplo esses mecanismos absurdos de exploração, destruição, usufruto de seres humanos e de outras criaturas de modo cruel. Tornar a guerra um simples evento monetário com todo o preço, porque quando vidas se perdem, não há pagamento. E pior ainda, por motivos fúteis. E esse espírito materialista que não deseja neste mundo a presença e a lei de Deus. Por isso, logo a cultura, e agora no Brasil, já que temos um governo comunista, ela já está mostrando isso com muita força, com um corolário de ideologias absurdas, direito ao aborto, gênero e tantas outras hipocrisias que são contra o mandamento de Deus. Por isso, onde Jesus chega, o demônio tem que ceder. E não sai calado. Primeiramente, ele tenta, vamos dizer, impressionar Jesus. Depois, ele saber quem Jesus é, não o converte. A gente chama fé dos demônios. Ele é uma gnose. Eu sei quem tu és. Que, na verdade, é um blefe. Porque o demônio não entende nada de amor. Ele não tem fé, e não conhece nem o bem, nem a verdade. Portanto, ele não conhece Jesus. Mas ele tem uma fé baseada no seu oposto. Ele está diante de um homem que é exatamente o oposto de toda a humanidade e, sobretudo, a plena contradição com o espírito demoníaco, porque Jesus vive na presença, no poder do Espírito Santo. Tanto não pode ser levado de qualquer jeito. E Jesus então simplesmente diz: saia deste homem, cala-te, sai desse homem. Não há negociação. Hoje em dia é quase tudo negociado entre pais e filhos, entre as instituições, o Estado. O que é paz hoje em dia? É acertar as contas de modo que o tráfico fique feliz, de modo que a direita e a esquerda fiquem felizes. É um grande acordo. Todo acordo tem preço. Não. Cala-te e sai deste homem. E por fim, é óbvio que o demônio obedece e sai. Primeiramente, temos aqui a primeira reação de quem está lá presente. Quem vem a ser isto? E volta-se para a primeira parte, porque diz que Jesus, ao ensinar, ensina com autoridade, não como os escribas. E aqui
nos envergonha como pregadores do século XXI, essa verdade que muitas vezes explicamos como os escribas, técnicos, precisos, mas sem alma. E no nosso caso, às vezes nem tão críticos e preparados assim, mas sobretudo a assembleia de ouvinte semanal, às vezes diário, ela quer ver na vida do sacerdote a verdade que ele prega, por mais que ela precise da verdade. O sacramento nem depende do padre estar tinindo de santidade. Mas quando eles veem o padre santo, isso brilha a Eucaristia. Na verdade, a Eucaristia é fonte da santidade do próprio padre. Por isso sua fama se espalha, porque ele tem o comando dos espíritos impuros e uma doutrina da qual ele faz parte, que é intocável.